Bom dia, muito bem-vindos à nossa live de hoje. Eu sou a Dani Gaioto, especialista na autoestima da mulher, e eu ajudo mulheres a serem autoconfiantes para ter mais segurança em si mesma. Então, se você deseja ser essa mulher, já segue aqui o meu perfil e já convida uma amiga para vir participar também dessa live de hoje. E o tema de hoje vai ser hábitos para te ajudar a ser mais produtiva e com isso se sentir mais segura e confiante, tá bom? Então, vamos lá para nossa live. Se você já tem uma amiga aí para convidar, para participar, convide ela. Aqui é um canal onde eu trago conteúdos para ajudar você a ser confiante, a ter mais segurança em si, a ser uma mulher forte e corajosa, para que você construa relacionamentos fortes, para que você construa uma vida com mais significado para você, tá bom? Então vamos lá para o nosso conteúdo. E convide uma amiga, comente aqui o que você está achando, me fale aqui um pouquinho sobre você, para que a gente possa manter esse relacionamento e para que a gente consiga também, possa também se conhecer um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá, quais os hábitos e por que é importante a gente sempre falar de hábitos, né? Vamos então entender um pouquinho o que é hábito. Hábito é tudo aquilo que você faz repetidamente. E a gente tem aqui o nosso cérebro quando você tem alguma coisa que você faz repetidamente, você aumenta as conexões do teu cérebro. Isso significa o quê? Que aquilo se torna algo fácil para você. É muito comum, né? Às vezes a gente, que é mulher, às vezes a gente gosta de passar um creme, né? E aí quando você não tem o hábito de passar esse creme, você às vezes nem lembra. Mas se você começa a ter esse hábito, né, de sempre, todo dia, naquele mesmo horário, você passa esse creme, vai chegar um dia que se você não passar, você vai sentir falta, porque o teu cérebro já foi condicionado àquilo, ele já se condicionou e ele sente falta, necessidade daquilo. Então é por isso que é importante a gente criar hábitos que nos levem a se tornar uma mulher mais segura, mais confiante, hábitos que nos levem a nos desenvolver como um ser humano melhor. Então é importante isso, por isso que existem tantas pessoas, tantos profissionais que falam muito sobre o poder do hábito. Inclusive tem um livro que se chama O Poder do Hábito. Você já leu esse livro? Conhece esse livro? Comenta aqui comigo se você já leu, se você já conhece esse livro. E se você tem, né, o hábito de fazer coisas que você gosta, coisas que você sente necessidade de fazer. E então vamos lá para a primeira dica de como você começa a construir um hábito na tua vida. Primeiramente, é importante sempre você anotar. Então anote aquilo que você precisa começar a fazer. Então é claro que se a gente for pensar, ai meu Deus, eu tenho que fazer muita coisa, né? E às vezes nessa questão de você querer fazer muita coisa, a gente acaba não fazendo nada. Então o que é importante você fazer? Comece fazendo uma lista das prioridades. Então, pense aqui agora comigo o que você gostaria muito, muito de fazer agora que iria contribuir para que você se sentisse uma mulher mais segura e mais confiante. Pense agora comigo. Comenta aqui comigo o que você gostaria de estar começando a fazer agora para se sentir mais segura e confiante. Então, a primeira dica para você fazer isso, criar esse hábito, é anotar. Faz uma lista daquilo que você deseja. Porque quando você faz essa lista, primeiro você vai perceber que às vezes em tantas coisas que você anotou ali, muita coisa não é tão relevante. Mas escolha aquela que é a mais relevante, algo que você queira muito. Aí, segundo, quando você for logo acordar, por que a gente fala logo ao acordar? Porque quando a gente acorda, o nosso cérebro ele tá naquele momento de mais potencialidade. Então é o momento que ele está mais desenvolvido, mais livre. Então se você começar já fazendo isso que você quer, né, esse hábito, logo no primeiro momento do dia, você vai ter mais entusiasmo. Porque perceba assim, quando você quer fazer alguma coisa que é para te levar, por exemplo, de encontro àquilo que você deseja, então você precisa cuidar mais de você. A gente tenta se procrastinar, a gente tenta não fazer, sabe? Então, quando você já começa fazendo ele logo nos primeiros momentos do dia, é um momento que o teu cérebro tá mais com aquela energia. Então, é mais fácil de você fazer isso. Então, comece a fazendo esse hábito logo num primeiro momento da manhã. Eu sei que às vezes é difícil porque você fala, eu já acordo com sono, eu já tô cansada. Quem não, né? Comenta aqui comigo se você já acorda cansada. Isso acontece porque às vezes você não teve um sono reparador. Então é importante que a gente pense sempre assim, por que eu não tive um sono reparador? O que aconteceu? Eu tô anotando aqui para não me perder.
O que que aconteceu que eu não consegui ter um sono reparador? Então você precisa ter o quê? Um ritual do sono, que é antes de você dormir, você esvazia a tua mente com todos aqueles problemas, né? Porque a gente sempre vai ter coisas para resolver, a gente sempre vai ter problema para resolver. Então esvazia a mente. Inclusive tem uma aula que eu falo sobre como, né, criar esse ritual do sono, como que é e o que é o ritual do sono, para que você tenha um sono reparador. Quando você tem esse sono reparador, você já acorda com energia. E é nesse primeiro momento do dia que é importante você colocar esse hábito que você quer criar. E terceiro, né? Nós estamos já no terceiro. Não enrolar para fazer as coisas. E quando eu falo não enrolar, é assim, ó. A gente tem aquela tendência de fazer, de qualquer jeito, ou você tá fazendo uma coisa. É muito comum isso, né? A gente tá lá no, sei lá, você quer fazer muito uma coisa, mas você tá aqui no celular, ou você tá prestando atenção no vizinho, sabe? É você depositar sua energia para fazer aquilo com toda a tua ênfase, sabe? Não é distrair. Então procure. Elvis, agora não, filhão. Ai, meu gato sempre vem aqui pra fazer parte. É você, quando vai fazer alguma coisa que aquilo é importante, então você tem que sempre pensar, isso é muito importante pra mim, sabe? Colocar uma energia nisso e fazer isso com toda a sua força. Sabe, não é fazer de qualquer jeito, é dar o seu melhor naquilo. Porque quando você faz isso, é uma coisa que vem de dentro, sabe? Você se sente melhor fazendo aquilo e tem mais facilidade em você continuar fazendo isso, porque o hábito é aquilo que você faz todos os dias, no mesmo horário, na mesma intensidade. Então sempre faça com energia o que você for fazer, nunca faça de qualquer jeito. Se você não tiver com uma energia para fazer, não faça, é melhor. Sabe, é melhor você não fazer do que você fazer de qualquer jeito. Pense sempre nisso. Outro ponto, a quarta dica para que você consiga criar o seu hábito é dificultar, por exemplo. Então vamos supor que a gente quer fazer muito um hábito ali, criar o hábito. Só que você acaba sendo distraída por N coisas. Então o que você precisa fazer? Evitar essas coisas que te distraem. Então, por exemplo, se você tem o hábito, vamos supor, você quer começar a ler. Mas você toda hora tá entrando no celular, porque isso é uma coisa que às vezes a gente acontece, né? Você tá ali, vamos ver o feed. Então se bloqueie. Tem até uns aplicativos que você encontra ali na internet que ele bloqueia a tela por determinado tempo. Então bloqueia ali por 30 minutos, por 15 minutos, que nem agora. Eu quis criar o meu hábito de meditar todo dia. Então eu acordo um pouco mais cedo para meditar. E para que eu não fique distraída, porque eu tenho assim, o meu gato que me distrai, porque toda hora que eu tô aqui, ele tá aqui querendo fazer alguma coisa. Eu coloco ele lá no fundo, fecho a porta, sabe? Eu bloqueio aquilo que vai me distrair. Isso é muito importante pra gente conseguir fazer aquilo que a gente precisa fazer. Quinto, é muito importante, sabe? É muito importante você usar um calendário. E por que é importante você usar calendário? Porque pense, hoje a gente tem muita coisa pra fazer, né? Quem não tem? Comenta aqui comigo se você é daquele tipo de mulher que tem milhares de coisas pra fazer. É óbvio que você tem. Então, se você não tem um calendário onde você anote tudo que você precisa fazer, você se perde. Então, é muito comum, porque assim, quando a gente está querendo criar um hábito, não é uma coisa comum para nós. Então, a gente tem o quê? Facilidade em esquecer. Então, agora, se você anota ele em algum lugar, e de preferência algum lugar que você está toda hora olhando, você vai lembrar. Porque às vezes a gente acha muito óbvio, né? Nossa, eu quero muito, por exemplo, eu no meu caso, eu quero muito meditar. Só que, principalmente durante os primeiros dias, é fácil você esquecer ou você não esquecer de colocar o despertador, enfim. Porque não é uma coisa ainda muito comum. Lembra que eu falei no início que quando a gente cria esse hábito, a gente aumenta nossas conexões neurais e a partir disso o nosso cérebro ele vai sentir necessidade daquilo. Mas até a gente chegar nesse ponto, demora um tempo. Então você precisa fazer todas as formas possíveis que te lembrem de fazer aquilo. Porque senão você vai esquecer. E aí, quando você for começar de novo, você vai começar da estaca zero. Então, existem até estudos que falam que a gente leva entre 30 a 60, mas propriamente os 90 dias para você realmente fundamentar um hábito ali. E depende também da intensidade que você faz, da energia que você deposita naquilo. Então perceba, se você fizer por uma semana e na segunda semana você esquece metade. Aí você vai ter que começar toda vez do início, sabe? Isso também é muito desmotivador. Lembra sempre, a gente precisa sempre fazer coisas que a gente vê resultado para que a gente se sinta motivada.
Né? Quem aí não gosta de ver resultado? A gente gosta de ver resultado. Então, use um calendário. Existem calendários, às vezes, na internet que você baixa no seu aplicativo. Eu gosto muito de anotar em papel e pôr, por exemplo, na mesinha que eu trabalho. Algo que eu fico sempre olhando. Ou quando colar na geladeira, sabe? Que é uma coisa que eu tô sempre lá olhando. Então, anote, use calendário ou alguma coisa que te faça lembrar. E é importante também o sexto, né? A sexta dica, determine um horário. Sabe, às vezes a gente fala, eu quero muito ler, que é uma coisa também que eu faço. Mas você não determina um horário específico. Aí fica isso muito voado, sabe, na nossa mente. Então é importante que a gente fale, não, eu quero ler todo dia às 2 horas da tarde. Porque você fez ali uma análise, viu que 2 horas é um horarinho bom para você ler. Então, determina um horário. É sempre importante pra gente ter algo que a gente possa ver, visualizar, sabe? É muito mais fácil de você fazer e cumprir aquilo quando você sabe exatamente o dia, o horário. É que nem uma receita de médico, né? Às vezes você vai lá, por exemplo, e pede alguma coisa, ele não vai escrever no papel. Porque se você não tiver a receita, não tem como, sei lá, ir comprar o remédio. Você precisa de algo para você visualizar. Então é importante, determine ali um horário específico. E outra coisa importante para você conseguir manter esse hábito, o hábito de coisas saudáveis, porque a gente sabe que, principalmente nos dias que a gente vive aqui, existem muitas distrações, sabe? Muita coisa que nos distrai, que faz com que a gente não faça aquilo que a gente precisa. Tem até, inclusive, um dia que eu estava atendendo uma cliente, foi até engraçado, sabe? A gente estava comentando sobre fazer coisas, né? Porque mulher, imagina, mulher tem tanta coisa para fazer. E eu tava depilando ela ainda. E ela começou a falar, ai, Dani, nossa, antigamente eu lembro que eu fazia tanta coisa, que acho que era uma sexta-feira, eu não me lembro o dia exato, mas era um dia que ela tirava pra cuidar da casa. Ai, eu acordava cedo, já ia logo cuidar da minha casa, limpava tudo. E ai, agora, depois do almoço eu já tava tranquila. Mas nossa, menina, hoje eu não consegui fazer nada. E aí ela começou a falar, e eu falei, nossa, é verdade, né? Hoje a gente às vezes se distrai com muita coisa. E daqui a pouco ela começou a falar, então sabe aquela fulana? Começou a falar o nome de pessoas que ela seguia na internet. Nossa, porque ela falou tal coisa? Ai, depois tem outro também que eu sigo. E aí ela ficou me falando, ali meia horinha de conversa, menina. Eram umas 3, 4 pessoas que ela tinha olhado o feed da pessoa e visto lá os stories e tudo mais. E aí eu falei pra ela, olha, eu já encontrei ali o que tá te fazendo não conseguir fazer aquilo que você precisa. Ela falou, mas o que será? Eu falei, pensa bem, quanto tempo você não gastou olhando a tua rede social? Daí ela parou por um momento e falou, nossa, duro que é verdade, né? Agora a gente fica tanto tempo ali que a gente se distrai. Então é muito comum, sabe? É muito comum. A gente às vezes pega ali o celular, a hora que você vê já passou 1 hora, 2 horas e você não fez nada. E aí a gente vai pensar assim, poxa, Dani, mas eu não vou poder ver redes sociais, né? Porque às vezes é gostoso a gente tá ali vendo, fica por dentro dos assuntos, tem muita coisa boa. Mas é importante a gente também usar filtro, sabe? Então, ao invés de você seguir um monte de gente, escolha seguir poucas pessoas. Porque quanto mais pessoas você segue, é mais conteúdo lá pra você ver. E procure selecionar as pessoas que você segue, sabe? Escolhe pessoas que vão acrescentar, pessoas que vão falar coisas que vão agregar na tua vida. Porque às vezes você segue pessoas, primeiro, que não vão agregar nada, ou que vão agregar coisas que não é legal, sabe? Então é bom a gente sempre filtrar. Então, redes sociais, filtre. Uma sugestão é seguir até umas 100 pessoas. Às vezes eu vejo, tem gente que segue 4.000 pessoas, 2.000 pessoas. Comece a reparar as pessoas que realmente são pessoas que falam coisas interessantes, são pessoas que realmente passam conteúdos de valores. Elas seguem pouquíssimas pessoas. E sabe por que elas seguem pouca? Porque elas não querem, elas não podem ter distrações. Porque quando a gente tem muita distração, a gente não faz aquilo que a gente precisa fazer. Então é importante isso. E são coisas pequenas que você vai fazendo, que você vai vendo que vão acrescentar mais. Por exemplo, você vai tendo mais tempo. Porque perceba, tempo, todo mundo tem o mesmo, né? E o tempo ele existe desde o início do mundo e vai existir até o fim do mundo, se um dia o mundo acabar. E aí, é a gente que preenche o nosso tempo com aquilo que é mais importante. Então, às vezes você fala, eu não tenho tempo pra nada. Não é que você não tem tempo pra nada. É que você às vezes faz tanta coisa que você nem percebe o que você faz. Agora, se você começar a fazer exatamente aquilo que é importante pra você, você vai perceber que você vai ter tempo para fazer aquilo.
mas você precisa dar uma importância para aquilo que você vai fazer. Por isso que eu sempre falo muito sobre a gente pôr a nossa energia, sabe? Fazer aquilo com intensidade, fazer aquilo com determinação. Não é fazer aquilo de qualquer jeito, falar, eu faço isso porque eu preciso, sabe? Não, se você está trabalhando, faz aquilo com energia, dá o seu melhor ali. Isso tudo pode até parecer que ninguém tá vendo, mas a vida vai te resultar, porque quando você faz isso com muita intensidade, você se autodesenvolve essa habilidade. E vamos supor que você está trabalhando num lugar onde você acha que as pessoas não te valorizam. Por mais que você faz, a pessoa não te valoriza. Só que o fato de você ter essa habilidade, ter essa energia, o que vai acontecer? Você vai se autodesenvolver, aí vai chegar um momento que você vai ou sair dali e procurar um outro lugar que te valorize, ou você vai sair dali e empreender. Perceba, é importante sempre a gente pensar nisso, em fazer aquilo, né, com a nossa maior energia, sem esperar que o outro olhe, que o outro agradeça, que o outro fale alguma coisa. Porque às vezes a outra pessoa, primeiro, ela tem a vida dela, ela tá ali, imagine, tem muitos patrões que às vezes ele tá tão atordoado, com tantos problemas para resolver, que ele não tem aquela habilidade de agradecer, às vezes, um funcionário que fez alguma coisa de bom. E aí tá tudo bem, sabe? A hora que você achar que aquilo não tá mais fazendo sentido para você, sai. E aí você vai estar o quê? Mais desenvolvida. Porque perceba, quando a gente empreende, a gente não tem patrão. Só que a gente acha que não tem, né? Que a gente não tem patrão. A gente não tem um patrão, a gente tem vários, porque cada cliente é um patrão. Cada cliente é uma pessoa que você precisa agradar, que você precisa fazer ali, que a pessoa queira o teu produto, queira o teu serviço. E aí você vai ter que ter muito mais energia, você vai ter que ter muito mais sabedoria, você vai ter que ter umas habilidades além que antes você não tinha. Então é importante diariamente a gente desenvolver isso. E muitas vezes você pode desenvolver isso fazendo a tarefa de casa. Eu percebo muita gente às vezes falando, eu não gosto de lavar louça, eu lavo porque eu preciso. Tá tudo bem, eu sei que às vezes a gente não gosta de tudo que a gente precisa fazer. Mas é importante que a gente faça com amor, com atenção, com energia. É muito importante isso. Quando a gente faz isso de depositar uma energia naquilo que a gente faz, a gente dá mais sentido para o que a gente está fazendo. E é muito importante para a gente desenvolver as nossas habilidades emocionais, as nossas habilidades intelectuais, né? Porque hoje é muito difícil às vezes, a gente se relacionar com outras pessoas, a gente entender outras pessoas. E tá tudo relacionado. Tá relacionado na forma como você faz as coisas, tá relacionado na forma como você fala, né? Então, por exemplo, o que eu gosto muito de passar para as mulheres? Para que, mesmo que você é uma mulher insegura, mesmo que você é uma mulher que tem medo, sabe? Eu lembro que quando eu comecei a minha empresa, eu preferia dar oportunidade para pessoas que estavam começando. E geralmente quem está começando, a pessoa é insegura, ela ainda não sabe, né, se posicionar, ela não sabe ainda falar. E eu aí sempre falava para elas, olha, quando você vai abordar uma pessoa, ela não sabe que você não sabe, que você é insegura. Então tente sempre estar numa posição ereta, olha no olho da pessoa. Se você não sabe o que falar, não fale nada e fale pouco, responda só o que a pessoa perguntou, mas a tua postura mostra a energia que você quer passar. Mesmo que lá, mentalmente, você está insegura, mas erga a tua cabeça, estupa o peito, sabe? Se você tem alguma coisa em você que você se sinta insegura, seja no seu corpo, seja no seu cabelo, seja o que for, ninguém sabe disso. É só você, só tá na tua cabeça. As pessoas elas não estão nem notando você. Então, evite pensar sobre a tua dor. Use o teu corpo como uma ferramenta para te ajudar a impulsionar, sabe? Quando você faz isso, automaticamente você vai alimentando o teu intelectual com mais energia. E aí, o que isso significa? Significa que você vai conseguindo ter novas percepções, fazer novas coisas para que te fortaleça. Sabe, quando você fica muito deprimida, sabe, cabisbaixa, pense, você já está automaticamente demonstrando a tua insegurança ali. Então é muito importante a gente prestar atenção em todo, seja na forma como você fala. Então procure falar sempre o quê? Mais firme, sabe? Quando a pessoa pergunta alguma coisa, nunca fale assim, não sei. Sabe, elimine o não sei da tua vida. Ou fale não, sim ou não. Você quer tomar um café comigo? Eu não sei se eu devo.
Pensa, sabe? Não responde já na hora. Se você não sabe o que falar, fale assim, ai, deixa eu só pensar um pouquinho, eu já te respondo. Aí pense ali se você vai, se não vai, e depois fala, ai, amiga, eu não posso. Ó, ai, vamos sim. Mas, sabe, procure através das suas palavras, da forma como você age, procurar não ser, sabe, desanimada. Ai, não sei, dúvida. Quando vai apertar a mão de alguém, apertar mole, sabe? Fraquinho, aperta firme, ó, boa tarde, bom dia. Sabe assim, eu sempre gosto de falar isso porque nós mulheres, a gente precisa entender que a gente precisa ter essa força interior. A gente precisa disso, porque o mundo ele realmente não é fácil. Sabe? Imagine você manter um relacionamento. Um relacionamento não é fácil. Sabe, tem muitas coisas que, sabe, dá vontade às vezes da gente fugir, da gente... Eu falo que às vezes eu tenho vontade de ser uma avestruz, né? Abrir um buraco, entrar aí dentro, ou pegar um rumo e ir embora, fugir, nunca mais voltar. A gente sempre tem momentos assim. Mas a gente não pode fazer isso. Imagine se a gente fizesse isso todas as vezes que a gente, né, não tivesse um desafio. Não, a gente precisa enfrentar esses desafios. E aí, as nossas atitudes diariamente fazem com que a gente desenvolva essa habilidade. Para quando você tiver um desafio, você conseguir lidar com ele. Porque os desafios, eles vêm, seja no teu relacionamento, seja na tua vida profissional, seja na tua vida mesmo pessoal. Eu que trabalhei 20 anos com mulheres, eu percebo muito as mulheres se sentindo muito inseguras com aparência. Sabe, com as ruguinhas, com os cabelos brancos. Quantas mulheres se sentem inseguras com isso? E isso é natural, sabe? Todo mundo vai envelhecer. E para que você consiga envelhecer com muito mais naturalidade, com muito mais saúde, você precisa ter essa habilidade desenvolvida, essa habilidade de força, essa habilidade de autoestima mesmo, né? E a autoestima a gente constrói ela. Né? Ninguém nasce com autoestima. A autoestima ela é construída. E é por isso que eu quero convidar vocês também para a aula que eu vou dar no dia 20/7. É sobre autoestima. Como você constrói. Porque quando você tem autoestima, automaticamente você é uma mulher segura, é uma mulher autoconfiante, é uma mulher que se conhece, sabe quais são as suas qualidades, sabe quais são as suas fraquezas. Porque saiba, nós mulheres temos as nossas fraquezas. Né? Que nem assim, eu tenho uma fraqueza minha, é o quê? É desistir. Então, às vezes, eu acabo, como eu gosto muito de resultado rápido, eu, às vezes, desisto rápido. Isso é uma coisa que vai totalmente contra quando a pessoa quer atingir um objetivo que ela gostaria. Então, comenta aqui comigo, qual é a sua fraqueza? Você sabe qual é a tua fraqueza? Porque como eu sei que a minha fraqueza é essa, eu luto contra ela. Então, quando eu tô desanimada, por exemplo, eu tô fazendo muito uma coisa e eu ainda não vi o resultado que eu gostaria. Aí dá aquela vontade de desistir. Aí eu vou lá, relembro tudo que eu já aprendi, falo, não, eu preciso, falo pra mim, não, Dani, você precisa continuar. Independente de que o resultado ainda não chegou. Continua. E sempre fico lembrando, sabe? Daquela sementinha que você planta, que ela tem um tempo de maturação, que ela leva um tempo para nascer, e eu fico pensando em tudo isso, e aí eu vou lá e me empodero de novo, e crio de novo aquela energia de continuar, e vou lá e continuo. Então são coisas que a gente precisa conhecer, a gente precisa saber quais são as nossas qualidades, né? Qual é a tua qualidade? Você já parou para pensar o que você faz de melhor? Porque às vezes é comum você perguntar para uma mulher o que ela tem de melhor, ela fala, eu não tenho nada. Às vezes tem mulher que acha que não é boa em nada. Né? Então vamos começar a reparar o que a gente tem de melhor, o que você faz de melhor ali na tua casa. Né? Pense sobre isso. Eu, por exemplo, meu marido adora meu bolo de cenoura. Então aí eu fico pensando, nossa, bolo de cenoura realmente é bem gostoso. Sabe? Então a gente tem que pensar naquilo que a gente faz de melhor e focar naquilo. E aí quando, por exemplo, bater o desânimo, bater a dor, bater aquela vontade de sumir, você tem que pensar, não, mas eu não sou tão ruim assim, eu tenho qualidades, olha como eu sou uma pessoa agradável, olha como o meu filho me ama, olha como eu executo bem essa tarefa, sabe? A gente tem que olhar pra nós e ver o nosso valor, porque às vezes a gente fica esperando que o outro faça. E é claro que para nós seres humanos, né, é muito importante esse contato com a outra pessoa, né? Quem quer viver sozinho? Ninguém quer, por mais que às vezes a gente fale, eu já tive muitos momentos da minha vida. Não sei se você já teve essa vontade. Depois você me fala aqui se você já teve esse pensamento, essa vontade de morar numa ilha deserta. Ah, meu Deus, eu queria, ainda mais quando eu passava aquele filme Lagoa Azul, né? Eu adorava aquele filme, aí eu ficava imaginando, né? Vou morar numa ilha deserta. Mas aí eu fico pensando, imagine uma ilha deserta, depois de uma semana, um mês, deve ser muito tediante.
Percebe? Então, assim, a gente quer viver em grupo, sabe? A gente gosta de se sentir aceita, seja no grupo social ali da tua comunidade, seja no teu trabalho, na família, né? A gente às vezes sofre muito porque a gente às vezes acaba não conseguindo se sentir aceito ali na nossa família. Então é importante sempre que a gente também tenha esse contato, tenha essa convívio, mas a gente não pode esperar que o outro, né, fale aquilo que a gente precisa ouvir. Se ele falou, tá tudo bem. E ele vai geralmente falar aquilo que ele já viu em você. Então, por exemplo, se você é uma pessoa muito insegura, se você é uma pessoa indecisa demais, ou aquela pessoa muito negativa, sabe? Que tudo que a pessoa fala, você já vê o lado ruim das coisas. Sabe? Você não é uma pessoa que vai despertar atração nos outros. Não vai. Eu tô até lendo um livro, que é a Inteligência Emocional, ele fala exatamente sobre isso. Sabe? É sobre aquelas pessoas que não têm habilidade de se relacionar com outras pessoas. Então, geralmente, essas pessoas, elas são o quê? Primeiro, elas não têm aquela habilidade de ouvir o outro. Elas estão sempre falando só delas. Elas falam muito, sem parar, não deixa a pessoa também conversar. Sabe? Então, a gente precisa o quê? Quando a gente quer se relacionar bem com outra pessoa, a gente precisa também saber se relacionar. E isso tudo você vai adquirindo essa habilidade. Você vai aprendendo, por exemplo, a ter mais paciência, a falar com mais gentileza. Observe, sabe, uma forma muito grande da gente aprender a se relacionar é observar outras pessoas. Então, observa alguém que tem uma habilidade em se relacionar com alguém. O que ela faz? Como que ela age? Então, a gente pode, eu sempre falo isso também, sabe? É você usar pessoas que você admira, que você talvez iria invejar, né? Às vezes a gente olha aquela pessoa com um olhar meio de inveja. Não inveje ela. Admire ela, né? Busque olhar nela o que ela faz de diferente, o que ela tem e procure modelar, sabe? Isso é uma coisa que é muito, muito, muito poderosa, é você modelar as pessoas. Porque perceba assim, as coisas no mundo, elas se repetem. Então, coisas que foram vivenciadas há anos atrás, elas estão sendo vivenciadas de novo. Então, a gente vai o quê? Vivendo novamente coisas que já aconteceu lá no passado. Só que o quê? De uma forma diferente agora. Mas se você for parar para prestar atenção, tem muita coisa que a gente faz hoje que antigamente também se fazia. Porque eles vão modelando, eles vão melhorando. Então, muitas vezes é bom você olhar as pessoas que você admira, que tem às vezes uma habilidade que você gosta. Observe ela e aprenda com ela. Isso é muito comum a gente fazer e é muito poderoso. Então, comece a partir de agora a fazer isso. Então, crie esse hábito, né? Na verdade, a nossa live hoje é sobre hábitos. Então, aprenda a criar um hábito poderoso, um hábito que vá te levar de encontro àquilo que você precisa fazer e desenvolver para se tornar essa mulher mais confiante, mais segura. E para que você consiga desenvolver esse hábito, primeiro, tem que dar muita importância. Então, você tem que pensar em algo que você queira fazer com muita intensidade. Então, o que você quer fazer, né? Pense agora. Eu queria muito começar a meditar e ler livros, e ler mais livros, né? Porque eu já lia, mas eu não lia com tanta intensidade. E a gente acha simples isso, né? É tão simples, eu vou começar a ler, mas menina, não é simples. Porque às vezes você tá ali fazendo uma coisa e aí você fala, nossa, meu Deus, esqueci de ler. Isso é muito comum. Então, o que eu comecei a fazer? Como eu falei aqui nos passos que eu dei anteriormente. Primeiro, eu escrevi lá o que eu queria com muita intensidade. Segundo, dei um horário para o que eu queria fazer. Então, eu determinei tal horário. E aí, eu coloquei coisas que me lembrassem a fazer aquilo. No caso, eu coloquei despertador para despertar. E quando eu tô desanimada, eu vou lá, me empodero de novo, penso em quanto eu quero aquilo, sabe o quanto eu quero. E quando você pensa naquilo que você quer, você tem que pensar naquilo que você vai ganhar conquistando aquilo. Sabe? Eu vou, sei lá, você quer fazer uma viagem, pense no quanto você vai ficar feliz fazendo aquela viagem. Então eu preciso fazer hora extra, então eu preciso economizar aqui. Percebe? Quando você coloca uma importância naquilo que você precisa fazer, é um fator motivacional para que você consiga fazer. Então pense sobre isso agora, sabe? E é importante sempre a gente falar sobre a importância de nós, mulheres, nos desenvolver, sermos essa mulher empoderada, essa mulher confiante, essa mulher segura, para que a gente consiga desbravar, sabe? Para que a gente consiga ter relacionamentos mais fortes, para que a gente consiga criar filhos mais fortes e para que ele consiga continuar a nossa história, sabe? Viver nesse mundo que é tão complicado. Então eu vejo muito pessoas só reclamando, né? É tão difícil viver.
Ai, é tão difícil educar filho. Tudo é difícil, se você for pensar, tudo é difícil. Mas adianta a gente ficar pensando só na dificuldade? Adianta a gente só ficar se lamentando? Adianta a gente ficar só reclamando? Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar. Então, por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil, a gente precisa encarar a vida de uma outra forma. Entender que existe um passo a passo. Existe como você fazer aquilo para você conseguir o resultado que você quer. Eu, por muito tempo, como eu venho estudando, né, autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, autoajuda, eu leio muita coisa sobre autoajuda, por um momento eu achava que as coisas aconteciam naturalmente, porque às vezes a forma como as pessoas passam para nós parece uma forma meio mágica, né? Parece que, ai meu Deus, eu vou começar a pensar assim e aquilo tudo vai acontecer. Só que não é bem assim. E aí, por isso que hoje existem até grandes coaches, né, que falam muito sobre isso. O que faz com que você consiga o que você deseja é ter o quê? Primeiro, um plano de ação. É você planejar o que você quer. Então, foque num objetivo, faça aquilo, ou seja, tenha ação para te levar aquilo e tenha persistência. Então, é a terceira parte que você tem que ter, que é persistência, o que é você fazer até acontecer. Não é fazer até quando você acha que deve fazer. Sabe, quando eu entendi isso, tudo ficou mais claro pra mim, tudo fez sentido. É você fazer aquilo até você conseguir ponto final. Sabe, então você tem que falar isso pra você. E a nossa palavra tem muito poder. Por isso que até tem que tomar muito cuidado no que você fala. Então, olhe pra você agora no espelho e fale aquilo que você quer com muita energia. E fale pra você, eu vou fazer até conseguir. E não tem segunda, não tem outra opção. É essa e ponto final. E repita isso pra você várias e várias vezes. E quando você faz isso com uma energia, sabe? Fale pra você com energia. Ó, é assim e ponto final. Você vai perceber a tua motivação mudando. E um fator fundamental para que a gente consiga fazer aquilo que a gente precisa é a motivação. Só que só a motivação não resolve, é motivação e ação. Mas você precisa ter a motivação. Só ação também sem motivação você vai fazer e depois você vai desanimar. Então use isso, faça isso e tenha esse objetivo bem claro dentro de você. Tenha esse objetivo. É muito importante que você pense num objetivo. Então pense agora em um objetivo, porque às vezes nós mulheres temos a mania de querer 1000 coisas, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não, é uma coisa de cada vez. Então vamos tentar aprender com tudo. Pense num homem, por exemplo. Eu lembro que hoje tem mudado, né? Porque muitas mulheres têm aprendido a desenvolver essa habilidade. A habilidade do foco. O homem, ele tem mais facilidade em se focar. E sabe por que ele tem mais facilidade em focar? Porque o homem, ele foi praticamente, a biologia do homem é essa, é pra fazer uma coisa. Porque lá atrás, antigamente, né? Quando a gente, lá na época das cavernas, né? Qual era a única missão que o homem tinha? Sair para buscar comida. Essa era a única habilidade que o homem tinha, a única tarefa, aliás, que o homem tinha. Então, para ele, isso ficou muito claro ali, né? Então, ele já nasceu com isso bem fundamentado. A mulher já não. A mulher é aquela que ficava ali cuidando o quê? Das crianças, e era uma comunidade, era um monte de mulheres que moravam juntas, então uma tinha que ajudar a outra a cuidar dos filhos. Não era que nem hoje, né, que a gente mora cada um numa casa e a gente tem que se matar pra cuidar do filho. Não, antigamente eles moravam ali era aldeia, né, imagine, eu gosto muito de filmes de época que retrata muito isso. Então era aldeia, cheia de mulherada, cheia de criançada. Então as mulheres, elas tinham o quê? Que cuidar ali da aldeia, tinha que carpinar, que fazer a hortinha ali para os alimentos, tinha que buscar madeira ali próximo para aquecer o fogo à noite, tinha que cuidar das crianças. Então muitas vezes ela estava lá colhendo madeira e olhando as crianças. Aí a criança aconteceu alguma coisa, saía lá correndo. Então perceba, a mulher naturalmente, quando ela foi constituída, ela já veio com essa habilidade de fazer muitas coisas, porque ela precisava prestar atenção em muitas coisas. Então para nós mulheres é mais difícil. Então isso é uma fraqueza da mulher, dificuldade em se focar. Então a gente precisa criar essa habilidade. Não é que não é possível. Eu, por muito tempo, eu achei que era impossível, porque na minha cabeça eu achava que homem era para uma coisa, mulher era para outra. E aí eu fui quebrando essas crenças ao longo do tempo, depois de muito trabalho e estudo, eu consegui entender como mudar uma crença, e hoje eu tenho certeza, e mudei já essa crença, que não. Nós podemos mudar criar essa habilidade. E inclusive a ciência fala hoje do nosso cérebro, porque antigamente
A ciência falava que a gente nascia com uma inteligência e aquilo era nato e ia até o fim da vida. Hoje não, hoje ela mudou. Hoje ela fala que quando você treina, você cria novas conexões neurais, ou seja, você pode desenvolver. É mais difícil? É mais difícil. Depois dos 40 anos fica mais difícil, mas é totalmente possível, dependendo da energia e da emoção que você deposita naquilo que você está fazendo. Estudos científicos provam isso. Então, como isso é verdade, é possível você aprender essa habilidade de focar. E quando você foca e vai lá até o final, e até conseguir, não é até ai quando der, não, é até conseguir mesmo. Você consegue o resultado. E aí você vai lá e muda para outra coisa que você quer quando você já conseguiu. E aí, o que eu vejo de vantagem por nós sermos mulheres? Porque como nós temos a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente consegue focar num objetivo e mesmo assim a gente dá conta das outras coisas. Porque sabe qual é a maior dificuldade de nós mulheres? E eu vi isso muito porque antes eu era casada e não tinha filhos, depois eu casei e tive filho. Quando a gente tem filho, a gente fala assim, nossa, né? É muito difícil agora eu me dedicar à minha profissão, eu me focar numa coisa porque nosso filho demanda muito trabalho. E realmente ele demanda. Não vou dizer que é fácil. Quem ali tem filho, comenta pra mim se você não tem filho que dá trabalho. Dá trabalho. Só que, se a gente ficar sempre falando só sobre o que a gente não pode fazer e não consegue, a gente não vai ter resultado. Então, quando você entende que é possível você desenvolver essa habilidade de focar e mesmo assim dar conta dos filhos. E como que você faz isso? Organizando o seu dia. Sabe? Então é assim, é focando numa coisa que você quer, dedicando um tempo do teu dia pra fazer aquilo que você precisa e no restante do dia você cuida das outras coisas. E quando você cria rotina, lembra? Então por isso que eu venho cada aula trazendo uma ferramenta para que você consiga desenvolver isso e depois no final você consiga montar esse quebra-cabeça. Então você tem que ter o quê? Rotina, você tem que ter hábitos para que você consiga criar uma rotina. E quando você cria essa rotina, então eu vejo por mim, por exemplo, quando eu tive o meu filho, isso era uma coisa que eu fazia, olha, podia estar chovendo, podia estar sol, podia o que for. E eu até me admiro por ter conseguido todos os dias, durante um ano inteiro. Praticamente durante o primeiro ano de vida dele, todos os dias, 5h30, no máximo 5:45, eu saía do meu trabalho, corria pra casa. Corria pra casa, a primeira coisa que eu fazia quando eu entrava, já levava ele pra tomar banho, já cuidava dele, dava lá o tetezinho e punha ele pra dormir. Ele geralmente levava ali 20 minutos, meia hora pra dormir. Depois das 6h30, 7h, eu tava livre pra estudar, pra cuidar da minha casa, pra ficar com meu marido. E eu fiz isso durante o primeiro ano de vida dele. Porque eu estudei isso antes, quando eu estava grávida, e eu vi que a criança ela precisa ter uma rotina. Ela precisa ter previsibilidade do que vai acontecer para que ela fique uma criança mais tranquila e calma. E como eu vi que aquilo era uma verdade, e eu achei que aquilo realmente daria certo, eu comecei a fazer isso e fiz. Hoje, ele tá com 2 anos e meio. O que ele faz hoje? Ele tem a rotina dele. Então, por exemplo, ele chega da escolinha, ele dorme ali 2, 3 horas. Ele tem à noite, 8h30, 9h, ele já tá dormindo. Porque como eu fui criando, né, durante o primeiro ano de vida dele, essa rotina, hoje ele tem essa rotina fundamentada. Então eu consigo com isso trabalhar, eu consigo com isso estar aqui agora. Percebe? Isso tudo eu fui trabalhando. Então você fala, ai Dani, mas meu filho já tá grande, mas eu não tenho mais como fazer. Tem sim, a partir de agora. Então a partir de agora comece a pôr rotinas na tua casa. E para você criar uma rotina, você primeiro precisa criar o hábito de fazer aquilo no mesmo horário. Você precisa criar o hábito de fazer tudo no mesmo horário. Então, crie um horário para você tomar o café, crie um horário para você acordar, crie um horário para você ler um livro, crie um horário, sabe? Crie horários. E para criar horários, escreva tudo o que você precisa fazer e quer fazer durante o teu dia. E mesmo que você não consiga fazer tudo, mas o importante é você fazer algumas coisas mais importantes. Então, isso tudo são coisas que a gente vai desenvolvendo, são coisas que a gente vai aprendendo. Hoje tudo se aprende. Então é só a gente o quê? Focar, é só a gente ter um objetivo claro, é só a gente ter ações efetivas. Isso tudo é possível, sabe? Então às vezes a gente tem aquela crença de que eu não consigo, é muito difícil pra mim. Isso tudo são crenças. Crenças que a gente adquiriu porque falaram que era difícil. Que nem eu lembro a minha mãe, o sonho da minha mãe é italiana, né? Italiano só quer filho homem. E eu não sei também, eu acredito, ela nunca contou, mas eu acredito que quando ela era mulher, ela sofria ela sofria por ser mulher. Talvez porque o meu avô só preferia os homens, eu acho que tem a ver com isso.
Então ela fala que ela sempre queria filho homem, ela só queria filho homem, só que ela teve 3 filhas mulheres, né? Ai, meu Deus. E ela sempre deixou isso muito claro pra nós, que ela queria filho homem e que mulher só sofre. Ela falava que mulher só sofria, por isso que ela queria filho homem. Então eu cresci a minha infância inteira achando que mulher sofre e que só os homens conseguem as coisas e que só os homens isso, só os homens aquilo, porque era uma coisa que eu ouvia da minha mãe. E quando eu descobri o que era crença, menina, foi uma libertação na minha vida. Porque eu percebi que tudo aquilo que eu achava que eu não conseguia, tudo aquilo que eu achava que era verdade, era na verdade uma crença e eu podia mudar isso. E hoje eu vejo que não, nós não precisamos sofrer. Sabe, eu sempre, quando alguma coisa vem na minha cabeça e fala, não, mulher é isso, mulher é aquilo, eu falo, olha, espírito não tem sexo. Então, pra Deus, tanto faz homem quanto mulher, isso basta pra mim. Eu sou apenas, aqui na Terra, eu sou representada por um corpo feminino e tá tudo bem, eu amo isso, porque eu amo me cuidar, eu amo mudar e pôr roupa bonita que me valorize, porque você percebe, homem às vezes, hoje até tem uns homens que se cuidam mais, mas geralmente homem é aquela coisinha, né? É uma calça jeans, é o mesmo sapato a vida inteira e é uma camiseta. Mulher não, né? Mulher põe um acessório. Olha, eu comprei umas roupas novas aqui pra vir aqui me apresentar pra vocês. E eu me sinto muito feliz por isso, eu amo ser mulher. Então a gente tem que amar ser mulher. A gente tem que pensar o quanto é maravilhoso ser mulher. Sabe, mulher tem a habilidade de amar, mulher tem a habilidade de... Ai, sabe, toque, é delicado. E não é porque você é delicada que você tem que ser molenga, não é não. Você pode... Isso é uma habilidade que eu ainda vou falar, né, durante todas as nossas lives, que é a gente saber em qual momento a gente usa a energia que a gente quer estar. Então, por exemplo, se você está diante de uma situação que é empresária, por exemplo, trabalho, você tem que ter uma energia mais empoderada, uma energia mais firme. Agora, se você tá ali com teu marido, teu namorado, você tem que estar mais o quê? Mais feminina, mais delicada, falar mais manso. Então você tem que aprender a essas habilidades também. Qual energia você quer estar usando naquele momento? Porque a mulher é tipo camaleão, sabe? A mulher ela pode mudar conforme a necessidade dela ali. E isso também é uma habilidade que você desenvolve. É uma habilidade que você vai aprendendo a fazer. Porque muitas vezes, como hoje, eu tive até um relacionamento, que foi o meu relacionamento depois que meu marido faleceu. Menina, olha, eu queria morrer quando ele falava que eu era mãe. Ele me chamava de mãe. Eu queria morrer, porque eu não queria ser mãe do meu marido. Mas aí eu parei e falei, nossa, por que ele tá me chamando de mãe? Porque eu era, tipo, autoridade, sabe? Tipo, mãe, ó, faz isso, faz aquilo. E aí eu vi que eu tava pecando nisso. Aí eu fui estudar sobre isso. Aí eu aprendi sobre energia feminina, masculina. E hoje, no meu relacionamento, graças a Deus, eu consigo separar isso. Então hoje é totalmente diferente. Mas por quê? Porque eu aprendi, sabe? Então a gente precisa... O que não tá dando certo, o que não tá sendo legal, vamos buscar aprender. Não é ficar chorando, não é desistir, não é falar, ai, eu sou a pior mulher do mundo, ai, porque meu relacionamento é uma porcaria. Não é não. Todos os relacionamentos passam pelas mesmas situações. Não é porque você vê aqui nas redes sociais as pessoas todas felizes, né, ganhando presente, no desafio delas também. Elas têm os desafios delas. E aí a gente precisa aprender a lidar com esse desafio. E muitas vezes são coisas que a gente aprende e é muito fácil. E quando você entende, é maravilhoso. Então, o que eu entendi? Que quando eu chegava em casa, eu tinha que ser mais feminina, me vestir com mais, sabe, ser mais sensual pro marido, falar de uma forma mais mansa, sabe, não ser tão autoritária, mandar, sabe, pedir ao invés de mandar, perguntar, sabe assim, a gente precisa criar essa habilidade. Eu sei que muitas vezes... E principalmente agora, né, que muitas mulheres às vezes trabalham em casa. E hoje tem, graças a Deus, essa facilidade da gente trabalhar em casa, porque isso ajuda muito em relação aos nossos filhos. Mas você acaba, às vezes, não conseguindo separar, né, o que é trabalho do que é casa. Então, por isso que a gente precisa estar sempre atenta. Você tem que estar sempre atenta a isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu espaço que eu trabalho. Quando eu entro no meu espaço, eu sou uma Dani. Quando eu saio do meu espaço, eu sou outra Dani. Então é importante a gente aprender isso. É importante a gente saber separar, usar essas energias que a gente tem para que a gente consiga ter o quê? Mais flueza, né? Na nossa convivência com as pessoas, na nossa convivência com o nosso parceiro. Porque eu sei que hoje, sabe, meninas, tem muitas mulheres que às vezes optam por não ter um relacionamento. E tá tudo bem, sabe? Eu entendo. Eu já tive o meu momento que eu não queria ter ninguém na minha vida. Mas quando eu penso que quais são os benefícios de você ter um relacionamento, né? São vários os benefícios, sabe? Você ter alguém ali que te,
sabe, que te abrace, que te dê um carinho, que você possa compartilhar sua intimidade, porque assim, por mais que você tenha amizades, por mais que você tenha um bom convívio com a tua família, né, com a tua mãe, com o teu pai, é diferente a intimidade que você tem com o namorado, com o marido, é diferente. Então aí a gente tem que pensar quais os benefícios que a gente vai ter tendo um relacionamento. Então quando a gente pensa sobre isso, a gente fala, poxa, eu também quero. Mas ao mesmo tempo eu também quero ser empresária, eu quero empreender. E a gente sabe que a gente precisa ter essas duas energias bem entendidas, sabe? Bem claras na nossa mente, para que a gente não confunda as coisas. Eu lembro sempre, e isso é uma crença que eu tinha, e eu tenho, e é uma crença muito fundamentada em mim, então eu preciso lidar com ela diariamente. Que quando a mulher é muito autoritária, ela não consegue ter um relacionamento. E isso, pra mim, não entra na minha cabeça, sabe? Porque é possível sim, mas você tem que ter a habilidade de separar as duas coisas. E é fácil? Não é fácil, mas é possível. E se é possível, já basta. Então, quando a gente pensar em alguma coisa que é difícil, a gente tem que sempre pensar assim, existe alguém que conseguiu ter resultado com isso? Ah, existe. Vamos pensar, vamos ver quem é. Ah, é fulano. Ah, então basta pra mim. Se alguém conseguiu, é ponto final. Sabe, porque senão a gente fica só o quê? Afirmando coisas que não é legal pra nós. E a gente tem que parar disso. A gente tem que filtrar a nossa mente. Porque o nosso cérebro, ele é emocional, totalmente emocional. Inclusive, na nossa noite da autoestima, que eu quero que você participe comigo, vai lá agora na minha bio e se cadastre e mande o link para uma amiga, convide um monte de mulheres pra gente falar muito sobre isso. Eu vou apresentar para vocês um videozinho onde vai explicar como que é o cérebro. Ele é totalmente emocional, para você entender como é importante você sempre deixar claro e evitar negatividade na tua vida. Porque você absorvendo